Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. É, hoje vamos. Bom dia. Bom dia. Hoje vamos fazer pontos importantes e perguntas e respostas sobre o capítulo 27, para finalizar ele hoje. E aí amanhã a gente dá continuidade já com o início de um novo capítulo, que é o 28. Lembrando que este capítulo 27, o tema dele na versão O Grande Conflito foi A Vida que Satisfaz, como alcançar a paz da alma, e na versão A Grande Controvérsia, Reavivamentos Modernos. E está bem, como é que eu posso? Bem definido nesse título. E aí vamos ver alguns pontos e perguntas para a gente meditar e outros pontos importantes também. Vamos orar então. Então, que eterno, maravilhoso, Rei do Universo, estamos nesse momento entrando em Tua presença para te agradecer por essa oportunidade de alcançarmos mais um segundo dia da semana. Que para nós é desconhecido, temos planos, temos projetos, de repente temos apenas a rotina da semana, mas entregamos a Ti, confiando e em Ti já somos vencedores. Te agradecemos pelas bênçãos visíveis e invisíveis, pelo perdão dos nossos pecados através do sacrifício do Teu Filho e por mais essa oportunidade de rever pontos desse capítulo que examinamos, que foi tão importante, muitas verdades, duras verdades que muitas vezes esquecemos, e é muito importante e bom ver que a história do passado ilumina os nossos dias. Nós vimos isso claramente, que a história se repete, que as profecias estão se cumprindo. Nós vimos claramente a cada estudo. A tua palavra mostra e o testemunho confirma e revela que o teu povo escolhido rejeitou te obedecer, viveu em rebeldia, em apostasia. Vimos que hoje existe, sim, um falso, e vai existir a cada dia mais um falso reavivamento, onde não há o ensino de mudança de vida, de arrependimento. E nessa condição nós não queremos estar. Nós queremos estar movidos pelo ou envolvidos no verdadeiro reavivamento, onde nos mostra a nossa condição de pecadores, mas nos mostra a condição em teu Filho, nosso Salvador, de vencer o pecado, de entender que há necessidade de mudança de vida, de arrependimento, de reforma. E assim nós queremos estar em tuas mãos nesse dia, reconhecendo essa necessidade, buscando em ti poder e força para vencer, para conseguir a vitória. Agradecemos por tudo. Fica com cada um aqui presente, com cada um que vai chegar depois, que vai assistir esse estudo depois, e alcance pessoas que estão buscando como nós te adorar em espírito e em verdade. Te agradecemos mais uma vez. Fica com os enfermos, as famílias enlutadas, fica com nossos familiares, pessoas pelas quais estamos orando, que todos ainda, enquanto a porta da graça está aberta, possam decidir escolher estarem ao teu lado. Completa a obra que começou na nossa vida. Com perdão dos nossos pecados, pedimos e agradecemos. Em nome do teu Filho, nosso Salvador, que muito em breve virá para buscar os que já são seus, e que essa seja uma realidade na nossa vida. Amém. Amém. Vamos lá, então. Peraí, só um pouquinho.
Vamos lá. Então, aqui está o quadro, a capa do, do capítulo 27, ou do resumão que eu usei, mas que mostra exatamente isso. Não se deixe enganar, foi o que a gente viu claramente nesse capítulo. O verdadeiro reavivamento não é emoção, é transformação de vida. E a primeira pergunta para a gente meditar ou tirar como lição é: o que significa na prática entregar o coração a Cristo? E a gente pode concluir que não é apenas dizer que crê, mas transferir o controle da vida. Em um mundo que exalta a autonomia e autossuficiência, entregar o coração significa permitir que Cristo governe decisões, desejos e prioridades, inclusive quando isso confronta com nossos próprios planos. Porque na prática é difícil, por conta exatamente do orgulho, da mortificação do eu. Então, muitos entendem, né, que entregar o coração a Cristo é tomar uma decisão, é se batizar, é pertencer à igreja, é não perder nenhum culto, mas é muito mais profundo e é a nossa maior necessidade. Porque muitas pessoas religiosas ainda não experimentam paz verdadeira, porque substitui relacionamento por formalismo. Hoje isso aparece em rotinas espirituais sem transformação interior. A paz vem quando há rendição real, não apenas prática externa. Foi como eu acabei de falar, né? Muitas vezes nós achamos que por estar dentro de uma prática externa, cumprindo a agenda, não faltando nenhum compromisso religioso, e estou em paz, que está tudo certo, e na hora realmente da, como é que eu posso dizer, da prova, percebe que não está em paz, que não confia como deveria. Por isso que eu sempre digo que a fé coletiva é perigosa, tá? Eu devo buscar alimentar minha fé individualmente, e lembrando ainda que a fé verdadeira, pautada na palavra, ela vem acompanhada de obediência. Por isso, a importância de entender que a fé de Abraão foi uma fé obediente. Ele obedeceu, sem entender, ele confiou. E é isso que a gente precisa. O que impede o ser humano de aceitar plenamente a Cristo? O orgulho e o apego ao pecado, ao eu. Em nossa geração, isso se manifesta na dificuldade de admitir erros e abandonar hábitos que sabemos que estão em desacordo com a vontade de Deus. Isso impede o ser humano de aceitar plenamente, de viver e buscar o verdadeiro reavivamento. Porque a gente percebe que esse orgulho é profético, né? É o último período da igreja, que é Laodiceia, mas não é por conta de ser o último período que eu tenho que aceitar, né, e viver ali na emoção, achando que está tudo certo, e isso vai impedir. Por quê? Porque a verdadeira entrega consiste em viver a verdadeira piedade, em viver não como forma superficial de religião, mas profundamente. E aí eu lembrei daquela citação nesse capítulo, onde fala que a religião tornou-se o esporte dos infiéis. E aí é onde a gente vê que realmente, quando a gente enxerga o tempo em que a gente está vivendo, a situação do orgulho de Laodiceia, o apego ao pecado, ainda precisa muito para ter uma entrega total, plena a Cristo.
Isso impede. Como distinguir entre emoção religiosa e conversão genuína? Bom, vamos lá. Eu queria ler para responder aqui mais firmemente essa pergunta, um pedacinho do parágrafo 7 e um pedacinho do parágrafo 8. Os reavivamentos populares são frequentemente realizados mediante apelo à imaginação e o excitamento das emoções e a satisfação do amor àquilo que é novo e surpreendente. Mas para toda alma verdadeiramente convertida, parágrafo 8, a relação com Deus e com as coisas eternas será o grande tema da vida. Aí a grande diferença. Por quê? Porque o falso reavivamento, ele vem cheio de religiosidade, vem cheio de emoção, vem como uma religião fácil, como também aqui disse no capítulo, uma religião fácil. Parágrafo 33 diz assim: o desejo por uma religião falsa, que não exige luta, nem abnegação, nem separação da loucura do mundo, tem feito da doutrina da fé e da fé somente um ensino popular. Então, como distinguir isso? Entre emoção religiosa e conversão genuína. A emoção é passageira, né? É coisa de momento. Quando está todo mundo junto ali naquele louvor, naquela mensagem, naquela interpretação, uau, que lindo, chorei, me emocionei e pronto. Saiu dali, volta tudo igual, aos mesmos erros, aos mesmos hábitos, sem novidade de vida. Mas a verdadeira conversão, ela produz mudança em todas as áreas, comer, beber, falar, tudo, tá? E nos dias atuais, onde experiências são valorizadas, o verdadeiro teste é a constância na obediência e transformação do caráter. Isso é importante a gente entender. Constância na obediência. Eu vou falar novamente. Abraão é conhecido hoje como pai da fé porque ele teve constância na obediência. O caráter dele foi transformado nessa constância, nessa intimidade, nessa fé que ele praticou, obedecendo, mesmo sem entender, ele obedeceu. O que significa crer em Cristo, segundo este capítulo? Confiar plenamente. Não apenas acreditar que ele existe, mas depender dele para a salvação e direção diária. É uma fé que age, não apenas pensa, ok? Tem conhecimento e age. Então, as ações fazem, demonstram realmente que você está crendo ou não. Dependência e obediência. Como lidar com o sentimento de indignidade diante de Deus? Reconhecendo que a aceitação não vem do mérito humano, mas da graça. Hoje, muitos vivem presos à culpa. O capítulo ensina que devemos olhar para Cristo, não para nossas falhas. Por quê? Porque olhando para Ele, para o sacrifício dele, a gente entende o fundamento do que é o pecado, a gente entende o preço que isso custou, né? E faz isso buscar e faz buscar a diferença de realmente viver a vontade dele, né, obediente, por gratidão à graça. Então, como lidar com o sentimento? Reconhecendo a aceitação que o mérito não é humano, mas divino, através do sacrifício do Messias. Qual é o papel da vontade humana na conversão? A vontade deve ser colocada ao lado de Deus. Mesmo sem sentir, escolher obedecer é o início da transformação. Foi o caso de muitos. Por exemplo, me veio aqui agora à mente José. José passou o que passou, mas ele decidiu obedecer. E ali, a cada dia que ele crescia, né, ele ia se transformando, ou melhor, sendo transformado
né? Como outros também, o próprio Abraão, Jacó e por aí foi. Então, escolher obedecer faz toda a diferença. Davi mesmo, né, errou, mas depois ele escolheu voltar, retornou, reconheceu o erro e aí ele foi a cada dia transformado. E em tempos de seguir o coração, Deus nos chama a decidir pela verdade. E hoje tem tem frase muito usada assim, o importante é ser feliz, o importante é seguir o coração. Cuidado, porque o coração é enganoso, né? Assim a Bíblia fala. Então, seguir de verdade define, define exatamente o nosso futuro no sentido da obediência. Porque a obediência é Eu resultado creio. e não causa da salvação. Porque ninguém se salva obedecendo, mas quem é salvo deseja obedecer. Essa frase é bem importante. Ninguém se salva obedecendo, mas quem é salvo deseja obedecer. Hoje isso corrige tanto o legalismo quanto o descaso espiritual. Isso é muito importante. Por quê? Porque hoje existe uma banalização da graça. Hoje nós somos salvos pela graça, então para que obedecer? Hoje nós somos salvos pela graça, que é verdade, né? Na verdade, toda a raça humana é salva pela graça. No Antigo Testamento era simbolizado pelo sacrifício do Cordeiro, né? Pelo sangue do Cordeiro, e hoje pelo sangue do Cristo, do Cordeiro que já veio, que fez carne. Então a gente entende isso claramente. E muitos se usam dessa banalização da graça, da hipergraça, né, para dizer ou achar que não precisa obedecer. Então, temos que entender que isso aqui é importante. Ninguém se salva obedecendo, mas quem é salvo deseja obedecer. Vive uma vida de plena obediência, tá? E nessa obediência está a depender do Senhor, conhecer a sua palavra, se firmar na verdade para não ser enganado. Não é viver uma vida de legalismo, né? De religiosidade superficial. Não é ter a religião como um esporte, entende? Não é só aceitar que é verdade que está salvo, que é esse grande reavivamento sem transformação de vida. Não mesmo. Como experimentar a paz da alma em meio ao caos atual, mantendo comunhão constante com Cristo. A paz não depende das circunstâncias externas, mas da presença interna de Deus, ou seja, de ter o Espírito Santo do Senhor. Algo extremamente necessário em tempo de ansiedade e instabilidade. O que acontece? Muitos hoje deixam se levar por tudo que está acontecendo, né? Pela guerra, pela crise, as coisas estão aumentando, e tudo isso é verdade, é necessário a gente conhecer para entender o tempo em que nós estamos vivendo. E muitos vivem sem paz exatamente por conta dos acontecimentos. Mas ter paz em meio à guerra, tá? Não depende da guerra acabar ou não acabar, de ter combustível ou não ter combustível, mas da certeza da presença do Espírito Santo, mas da certeza de que tudo já foi revelado, na certeza de que o conhecimento está firme neste conhecimento que vai fazer a diferença. Está firme na verdade, na pessoa de Jesus, e isso vai trazer paz. Né? Ter a certeza da vitória final, ter a certeza de que você tem ao lado, você estar ao lado do vencedor, entende? De entender que a obediência, independente da condição, é o que deve ser feito, é o que agrada o céu,
é buscar a transformação de caráter, entender que isso, se você vive de fato, independente de você estar no meio da guerra, a paz vai existir. Tem até uma frase popular que diz que a paz verdadeira não é a ausência da guerra, mas é você ter a certeza a quem você serve no meio da guerra. Faz uma grande diferença. Então, aqui diz, ó, a paz não depende das circunstâncias externas, mas da presença interna de Deus. Algo extremamente necessário em tempos de ansiedade e instabilidade. Instabilidade é isso que nós estamos vivendo esse tempo, né? O que significa permanecer em Cristo diariamente? Significa que devemos viver em dependência contínua. E como é essa dependência contínua? Oração, estudo da palavra e vigilância. Vigilância espiritual. Bom, para eu ter, para viver uma vida de vigilância espiritual, é exatamente o que tem aí anteriormente. Estudo da palavra. Não é um evento único, mas um relacionamento constante. Não é um evento de uma semana de oração, de um dia de culto, de um congresso disso, de um evento daquilo. Não. É um relacionamento constante dentro da tua casa, tá? Antes de sair para suas atividades, antes de dormir, é na rua em oração. Isso é que faz a diferença de você permanecer verdadeiramente em Cristo. Como vencer o ciclo do pecado e culpa? Aceitando o perdão, a graça e recomeçando diariamente com ele. Muitos hoje vivem presos ao passado, mas o capítulo ensina que a graça é renovadora e contínua. A gente entendeu que através desse verdadeiro reavivamento, a gente entende o sacrifício, entende o preço do pecado, entende a graça, e isso faz toda a diferença, tá? E diz assim, ó, é, parágrafo, cadê? Cadê o parágrafo? Parágrafo 18 diz assim: é obra de conversão e santificação reconciliar os homens com Deus, trazendo-os em harmonia com os princípios de sua lei. O homem foi criado no início à imagem de Deus, estava em perfeita harmonia com a natureza e a lei de Deus. Os princípios de justiça estavam escritos em seus corações. Mas olha só, mas o pecado o afastou de seu Criador. Não mais refletia a imagem divina, seu coração se colocou em guerra contra os princípios da lei. Então, como vencer esse ciclo? Sendo obediente, vivendo em harmonia com os princípios da lei, como foi desde o início. E isso é uma obra de conversão e santificação, tá? E muitos vivem hoje, como disse aqui, ó, no passado. E é isso que faz com que muitas vezes o ciclo do pecado não é vencido. Olha que profundo isso, né? Então nós temos que realmente entender que viver em harmonia com a lei faz com que eu vença esse ciclo, que eu passe adiante e que eu busque a verdadeira santificação, vencendo esse ciclo. Qual é o perigo de adiar a decisão espiritual? O coração endurece, o pecado passa a ser uma coisa banal, né? E aí vai ficando leve e vai me afastando. Então, o perigo de adiar, de deixar para depois, amanhã eu vejo, vou abrindo vou abrindo a concessão, vou aceitando as errôneas teorias sobre a santificação, que não é bem assim, que isso é um exagero, que não precisa, e vou procrastinando, tá? E aí é um perigo. E aqui diz assim, o coração se endurece. Em nossos dias, a procrastinação espiritual é comum.
mas cada adiamento torna mais difícil ouvir a voz de Deus. Se eu sei que eu tenho que mudar departa alguma área da minha vida e vou deixando para depois, vou deixando para depois, o coração vai endurecendo, entende? Eu vou sendo preparado para cada dia estar mais distante, o coração vai endurecendo e o resultado a gente já sabe. Então, não deixe para amanhã para tomar a decisão de buscar o verdadeiro reavivamento, a verdadeira religiosidade. E lembra que isso faz parte, lá logo no segundo parágrafo, que diz que os que eram, como é que diz? Os que foram verdadeiros nos seus arrependimentos, o que, que eles faziam? Eles começaram a ser moldados. Aí diz aqui, as coisas que uma vez odiavam, agora amavam, as coisas que uma vez amavam, agora odiavam. Os orgulhosos e arrogantes tornaram-se mansos e humildes de coração e por aí vai. Então, não deixe para amanhã a decisão de mudar hoje. Mas eu não tenho força, nem eu. Então, qual é o segredo? Buscar força e poder no eterno e ser obediente à sua palavra, mesmo sem entender, como foi o pai da fé. Como saber se a entrega ao eterno, a Deus, é verdadeira? Pelos frutos, na mudança de prioridade, desejo de obedecer e amor por ele. Não é perfeição instantânea, mas direção transformadora. Por isso, o caminho para a busca da santificação consiste em obedecer, consiste em colocar Deus em primeiro lugar, ok? E tudo isso mostra os frutos. É interessante pensar que muitas vezes a gente pensa assim, eu não vou julgar, eu não vou fazer, porque quem julga é Deus, e tudo isso é verdade, a gente não está aqui para julgar, mas pelos frutos a gente enxerga que verdadeiramente os frutos é do Espírito do Senhor ou é do Espírito do inimigo, entende? Então, mudança de prioridade, desejo de obedecer, alegria em obedecer. Essa é a forma de saber se realmente a entrega é verdadeira na minha e na sua vida. Primeiro, a gente tem que fazer uma autoanálise, né? Qual é o papel da fé quando não sentimos nada? A fé age independente do sentimento. Em uma cultura guiada por emoções, o Eterno nos ensina a confiar mesmo no silêncio. Aí a gente vai para Abraão de novo, né? Mesmo sem entender, ele confiou. O que é, afinal, a vida que satisfaz, que é o título do capítulo, né? Aí diz aqui, não é a ausência de problemas, mas uma vida em Cristo. É ter propósito, paz e esperança eterna. Algo que o mundo moderno tenta encontrar em coisas passageiras, mas só Deus pode oferecer libertação do poder do pecado. E é isso que a gente viu aqui claramente nesse capítulo, né? Onde o falso reavivamento, infelizmente, vai estar sendo produzido, né? Em alta escala, com grandes, eu posso dizer, representações. É por isso que a gente tem que vigiar, tem que conhecer o Evangelho, tem que entender o que é verdadeiramente o Evangelho eterno, em que consiste, por quê? Porque é dentro desse quadro do Evangelho eterno, das três mensagens angélicas, da mensagem de arrependimento. Olha o capítulo 17, Testemunho para a Igreja, falando sobre Jeremias, né? O tempo todo ali o quê? Arrependimento, para quê? Para que você tenha comunhão verdadeira, para que você volte a ter uma ligação
com Deus de verdade, e isso tudo é libertação do poder do pecado. A gente viu nesse capítulo que o reavivamento falso, ou melhor, o verdadeiro reavivamento, produz profundo exame de coração e humildade. Já o falso, não. O falso diz, mas parágrafo 6, muitos dos reavivamentos modernos têm apresentado um marcante contraste com aquelas manifestações da divina graça que nos primeiros dias acompanhavam os labores do servo de Deus. Então, existe um contraste. Como é que eu vou conhecer esse contraste? Como é que eu vou conhecer a contrafação do inimigo? Conhecendo primeiro a verdade. Por isso, a necessidade de aprender. Vamos ver alguns pontos importantes aqui, só para reforçar. E aí a gente vai lá. Ponto 1. Santidade não é aparente, é transformação real. Não basta ouvir a verdade, é preciso viver a verdade. Não adianta a gente conhecer e não viver, ok? Que aí estamos sendo, esqueci a palavra agora, deu branco. Ponto 2. Quem se acha espiritual demais está em perigo. Quanto mais perto de Deus, mais humilde você se torna. Você achar que é superior porque está conhecendo verdades que não conhecia, cuidado, olha o orgulho, tá? Quanto mais você se aproxima do Eterno, mais você conhece sua condição de necessidade dele, de mortificar o eu. Então, faça uma autoanálise. Se você está se achando porque está conhecendo coisas, porque se sente superior, cuidado, você precisa se aproximar mais. Porque quanto mais se aproxima do Eterno, da perfeição, da santidade, mais a gente conhece nossa condição. Isso é um equilíbrio para a verdadeira santificação. E a verdadeira santificação não consiste em você achar que é melhor do que o outro, tá? Isso aí é importante entender. A Verdade, vida, verdadeiro, isso aí. a vida cristã é crescimento contínuo. Lembra sempre que aí tem as referências bíblicas, e a gente pode, depois você pode pegar esse material, dar pausa ou pegar o PDF e ir para os versículos bíblicos, né, para confirmar. Então, a vida cristã é crescimento contínuo, até o dia da glorificação, que vai ser na volta de Cristo. E o que é a glorificação? É a mudança deste corpo corruptível, deste sangue corruptível, que é corruptível, que fica doente, que apodrece quando morre. É isto que é. Glorificação é isso, tá? Então, não podemos ficar achando que eu já conheço, Laodiceia, né? O orgulho, já conheço tudo, já sei de tudo. Ah, vamos estudar a Bíblia, já conheço, sou cristão, adventista, sei lá, durante tanto tempo. Ah, já li o Grande Conflito, para que estudar? Então, estagnar espiritualmente é retroceder, aí é onde mora o perigo. Por isso que a humildade é importante, ter sempre o sentimento de que nada sei, preciso aprender mais, tá? Então, vamos lá. Ponto 4. O Eterno quer o seu ser completo. Lembra que a gente destrinchou isso, corpo, mente e espírito, tá? Então, não existe santificação parcial. Não, eu me alimento do jeito de Gênesis, lá do início. Mas na hora de alimentar a mente, de decidir, de escolher, eu estou assistindo porcaria, eu estou assistindo séries, eu estou assistindo novelas, eu estou ouvindo músicas do mundo, entende? Eu não leio Bíblia, mas eu me alimento veganamente ou vegetarianamente. Então, não adianta uma coisa e outra. Ou então dizer que a mente está aqui, eu estou lendo Bíblia, eu só ouço 24 horas mensagem, mas na hora de cuidar do corpo, eu me alimento do jeito que eu quero, eu como o que não devo, eu como o que a Bíblia diz que não é para comer, entende? Então, não há harmonia nisso. Então, não existe santificação parcial. Por quê? Porque a santificação bíblica consiste
em todas as áreas da minha vida: comer, beber, falar, vestir, etc, etc, etc. O corpo também é espiritual. Seus hábitos Ô, ô, revelam. Oi. você falou uma coisa interessante, porque você Hum, estava falando no comer, no comer, no se alimentar assim mentalmente, e aí eu pensei também no vestir, aí depois você disse comer, eu digo, olha, mas é incrível mesmo, né? uhum, Realmente, comer, beber, vestir, tudo. tudo Realmente. envolve. Tudo bem. Então, O corpo também é espiritual. Seus hábitos revelam quem governa a sua vida. Pronto, aí está dentro do contexto que Cris chamou a atenção aí de novo. Por quê? Porque é tipo, né? Corpo, alma e espírito. Bom, eu como o que eu devo dentro do propósito do Eterno, mas eu até assisto tudo, não sei o quê, mas na hora de me vestir, seja homem ou mulher, eu me visto vulgarmente falando. Eu não tenho santificado o corpo, entende? Então, é uma geral que deve existir. Então, nossos hábitos, seja em que área for, revelam quem está governando nossa vida, ok? Pequenos pecados enfraquecem grandes experiências. O que você tolera hoje pode te destruir amanhã. É onde eu digo, abrir concessões e aceitando tudo. Não, é só hoje, não é uma besteira. O que que tem no sábado que a igreja está cheia, comemorar o dia disso, daquilo outro? Não, o que que tem só hoje comer isso, aquilo, aquilo outro? Só hoje vestir isso, vai me preparando. Ah, o que que tem ir para o culto domingo pela manhã, se eu já faço domingo à noite, percebe? Então, vai abrindo concessões que vai me levar, no dia da decisão final, estar escolhendo o lado errado. Então, o que hoje nós toleramos, o que a gente aceita hoje, pratica hoje, tendo consciência, ou seja, um pecado deliberadamente, né, pode estar me destruindo amanhã. E é fácil tomar decisões ao lado certo? Não é, mas é necessário e possível com a presença do Santo Espírito. Por isso a necessidade de pedir, de clamar, de estar próximo do Senhor. Fé verdadeira sempre gera obediência. Fé sem prática é morte. Pronto. Por que Abraão foi o pai da fé? Porque foi obediente. Ele saiu e venceu e mostrou e foi transformado diariamente pela fé, pela obediência, pela comunhão que tinha. Então, fé sem prática é morta. Tiago deixa isso bem claro. Não existe santificação sem renúncia. Já falamos, é só para reforçar. Porque seguir a Cristo exige negar a si mesmo. Então, ter o orgulho de Laodiceia, viver do jeito que eu quero, que eu gosto, cuidado. A santificação exige renúncia, tá? Não é viver essa obra de qualquer jeito ou achar que viver desobedecendo em contrário com a lei. Parágrafo 18. É obra de conversão e santificação, reconciliar os homens com Deus, trazendo-os em harmonia com os princípios da lei. Entende? É isso aqui. E qual é a lei? Ah, é só os 10 mandamentos? Não, é conhecer a vontade do Senhor. Por quê? Porque os 10 mandamentos é um resumo. Entende? Os 10 mandamentos é o resumo que foi escrito em tábuas de pedra para relembrar ao povo de Deus, que tinha sido escravo no Egito por 70 anos, e já tinha hábitos ali alimentares, etc. Tanto é que, quando atravessou o Mar Vermelho, o alimento que o Senhor deu para eles foi o quê? Maná. Não queria que eles se alimentassem mais da maneira que estava no Egito, comendo carnes, etc. Então, o Senhor deu maná, eles começaram a reclamar, 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 e a gente sabe o que aconteceu. Então, não existe santificação sem renúncia. A lei de Deus é imutável. A lei mostra sua própria natureza. E aqui diz, ó, parágrafo 17. A lei de Deus, por sua própria natureza, é imutável. É uma revelação da vontade e do caráter do autor. Deus é amor e sua lei é amor.
Então está dentro disso aqui. Se eu vivo em obediência, eu estou vivendo em santificação. Porém, não existe santificação sem renúncia. Por quê? Porque a minha natureza e a sua natural, carnal, a natureza pecadora, tudo que gosta, que faz, que é legal na visão humana, carnal, afasta de Deus. E aí, quando eu quero me preparar para a eternidade, eu devo renunciar à minha vontade. Ah, eu gosto disso, eu gosto de comer, de vestir, de falar, de beber, de assistir. Eu passo agora, lembra lá? O que amava, odiava, o que odiava, passa a amar. Então, a santificação, se eu digo que eu estou no caminho da santificação, Hebreus 12, 14, sem a qual ninguém verá Deus, mas eu vivo sem renunciar ao eu, algo precisa mudar urgente. Porque o próprio Cristo falou o quê? Venha, negue-se a si mesmo, pega a tua cruz e me siga. Morra para o mundo. Então, versículos bíblicos não faltam, deixando isso bem claro, a necessidade. Mas, infelizmente, hoje não é bem assim ensinado. A religião fácil está enganando muitos. Nem todo religioso será salvo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas quem vai entrar? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Naquele dia, muitos dirão: Senhor, vamos trazer para a nossa realidade. Eu estava na igreja, meu nome estava lá, eu pregava, eu cantava, eu expulsei demônio, eu era do ministério ABC, eu fazia acontecer. Ou então, Senhor, eu não era de igreja nenhuma, mas eu estava, eu fazia. Estava? De fato, tá. Você realmente estava. Mas não estava fazendo a vontade do meu Pai que está no céu. Fazia por religiosidade, fazia por aparência, fazia por tradição, mas de fato não era a vontade do Pai que você fazia por amor, por gratidão. Então, religiosidade pode ser perigoso. Por quê? Porque está me dando uma falsa segurança. Leiam, depois estudem Jeremias 7. Eu vou mandar o áudio lá no grupo. Jeremias 7, na versão Bíblia a Mensagem. Pra vocês entenderem o que é uma, uma mensagem do Senhor de reprovação. Não esqueçam, em algum momento hoje do dia, botem e escutem Jeremias 7. Vou botar o link lá. O mundo está dominando. Oi. É muito pertinente o que você falou. Agora, eu penso muito nisso, porque assim, você obedecer, como você Hum. falou, né? Por tradição, por isso que, mas aquilo não está em você. Você não Uhum. obedece em amor. Você Uhum. obedece é totalmente diferente, Por gente. É costume, completamente. por É um tradição. costume. Eu faço por costume, eu faço. Mas Isso. não é a mesma coisa, gente. Não é. Não é. E Porque a você gente não é. sente uma diferença incrível. A graça leva a obediência. Eu senti nesse capítulo 17 justamente isso. Ele trazendo a você, fazendo você entender Uhum. que obedecer, mas não é obedecer de qualquer jeito. É obedecer Uhum. em amor. É obedecer porque você crê, porque você confia. Isso é muito, Exatamente. muito, muito importante. É verdade. Então, viver religiosidade, pertencer à instituição, ter a fama de que é um bom pregador, etc., isso não vai salvar ninguém. Né? Muitos naquele dia dirão, eu fiz, e vai ouvir de quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não te conheço, eu nunca te vi, você não viveu o que fazia estar próximo de mim. Olha que coisa séria, hein? Misericórdia. Terrível, meu Deus, isso vai ser meu Cristo Pois Jesus, é, misericórdia. o mundo está dominando até muitos cristãos. Prazer, aparência e orgulho estão substituindo a santidade. E aqui diz assim, ó, os conversos não renunciam ao orgulho e ao amor ao mundo.
estou lendo o parágrafo 8, um pedaço do parágrafo 8. Não estão mais dispostos a negar o eu, a tomar a sua cruz e seguir o manso e humilde Jesus do que antes de sua conversão. Aí é onde fala que a religião tornou-se o esporte dos infiéis e céticos, porque muitos que lhe portam o nome são ignorantes de seus princípios. Olha que tristeza isso, hein? Muito sério, misericórdia. Então, o mundo está dominando até o cristianismo, porque acha que o verdadeiro, ainda mais agora, no tempo final, que o verdadeiro reavivamento vai estar exatamente na emoção, na grande produção, como disse, né? E aí a gente vê que estamos muito distantes da realidade. Vamos lá. A falta de obediência está enfraquecendo a igreja. Olha isso, ou seja, está enfraquecendo a minha vida e a sua vida. Peraí, só um pouquinho. Espiritual. Trocar a verdade por conforto espiritual traz seca, traz dureza de coração. Entende? O que é o conforto espiritual? É o que tem sido dado hoje, né? Por quê? Porque hoje se prega o quê? Se prega que é impossível vencer pecado, que é nessa vida que você está, basta estar ligado a uma instituição, ou fazer parte, ou ser batizado, que você está salvo. Só que o batismo é o início do caminho, tá? Mas a gente muitas vezes não é levado a entender isso, aí vem aquela falsa segurança, e aí está se trocando a verdade, que leva de novo humilhação, mortificação, negação do eu, pelo conforto, eu ouvir o que eu gosto, né, de ouvir o que me agrada, e isso endurece o coração, traz seca. Ponto 12. Sem a palavra não há vida espiritual. Quem não se alimenta da Bíblia seca espiritualmente. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Percebe? Por que meditar na lei de dia e de noite? O que, que diz Salmo também? Guardo tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se eu medito na lei, se eu me alimento da Bíblia, eu estou evitando o quê? O pecado. Okay? O Espírito Santo só atua plenamente em que busca. Vida vazia do Espírito é resultado de pouca busca. Como é que eu sei que minha vida está vazia do Espírito? Se eu vivo do jeito que eu quero, tá? Sem humilhação, sem mortificação do eu, sem me esforçar para buscar, para viver de fato essa vida de renúncia, tem pouca busca do Espírito Santo. Eu não estou permitindo que ele me convença do pecado, da justiça e do juízo. Agora veja, a Bíblia diz, né, em João, que ele me convence do pecado, da justiça e do juízo. E se hoje o pecado é algo leve, é algo que não tem jeito, então falta Espírito Santo. Porque se é ele que me mostra, me convence, então está faltando o resultado dele. O resultado, na verdade, é falta de permissão, né, para que o Espírito Santo me convença. Então, ele só atua plenamente na mudança, na busca da santificação, quem realmente está buscando. Quem não está, não vai receber, tá? Está a chuva caindo, vamos dizer, né? Como a representatividade da chuva temporã e serôdia, mas no meu eu, no meu orgulho, eu estou com a sombrinha aberta, ela cai, bate na sombrinha, cai no chão, mas não me atinge, não me molha. Por quê? Porque eu não estou permitindo, eu não estou buscando, eu não estou mortificando eu. O cristão pode viver em vitória. Derrota constante não é plano de Deus. E essa vitória é o quê? O que é essa derrota constante não é plano de Deus? Em que sentido isso está se falando? Quando a gente Acho vai que para a é primeira.
Na Fale. mortificação do eu, sabe? Eu acho que a vitória é justamente a mortificação do eu. É uma coisa que você me chamou bastante atenção. Desculpe estar lhe interrompendo, mas é Não, porque pode me compartilhar, mencionou. vá, fale. Pode falar. Você quer ouvir só o que te agrada, o que te faz bem. Não, mas Deus ele não age assim. Ele Uhum. justamente ele fala com você justamente aquilo que vai fazer você, digamos assim, fazer você pensar, refletir, Se mudar. Ele arrepender, se mudar, arre exatamente. ele vai lhe fazer lhe constranger. Ele Uhum, nunca fala aquilo que você quer ouvir, nunca, ele nunca vai de acordo ele, não de uma forma, assim, interessante que o Espírito Santo ele faz muito isso, mas ele nunca fala apontando, como que quisesse uhum. lhe diminuir ou lhe Não, é para lhe acusar. levar Não, não, para a lhe levar arrependimento. exatamente, para que você possa crescer e mudar e ser transformado, Exatamente. mas nunca como assim, você viu? Que a gente tem muito isso, Exatamente. né, Uhum, de que uhum, apontar o erro uhum, diminuindo ou uhum, fazendo a pessoa se constranger, não, se constranger de forma a ser, deprimido, uhum, uhum. constranger para o Sim, mal, sim, né, sim, é sim. como se me sentindo melhor do que o outro, mas Deus Isso, não. Deus exatamente. ele não age assim com a gente, ele não age, E a nunca. primeira parte do capítulo Eles 17 que a gente estudou mostrou isso claramente. Quando Jeremias exatamente, falava para o exatamente. povo, ele falava para trazer o arrependimento. Muito Exatamente, lindo mas aquele é parágrafo. o Muito lindo. tempo inteiro isso, o tempo todo. Exatamente. Eh, Mas ele infelizmente nunca as Deus pessoas não fala estão isso, aceitando, né? exatamente. E pessoalmente, não é ele fala ali, ele está falando para o povo, mas quando ele Uhum, fala com a gente, uhum, conosco, ele uhum, fala também uhum, para isso. Nunca, ó, ele nunca ele vai lhe dizer uma coisa que esteja para lhe quer dizer, para poder, sabe, para poder, uhum, uhum. lhe alegrar aquilo que você quer ou não, ele sempre vai falar algo para lhe construir, Pois mas de é. forma positiva, E nunca para lhe essa depreciar. Então, Interessante. e essa vitória aqui, o cristão pode viver em vitória, que é a derrota constante. Muita gente, a gente vai, muitas vezes se pega isso aqui para dizer que é a vitória do carro, do emprego, do marido, não sei o quê, só que é a vitória sobre o pecado. E isso é muito claro na primeira carta de João, capítulo 3, verso 8. Eu só quero ler para a gente ir encerrando já, que diz bem assim, ó: aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado. Para quê? Para que pudesse destruir as obras do diabo. Então, a vitória constante que a presença de Cristo te dá é a vitória sobre o pecado. Por quê? Você pode vencer o pecado e não ter o carro que você queria, ir para Dubai que você queria, ir para a Lua que você queria, ir para, sabe? É isso que a gente tem que entender. O evangelho, o poder do evangelho está exatamente em ter a vitória sobre o pecado, em viver uma vida de humildade, buscando a presença do Espírito do Senhor. A alegria em Deus é sinal de vitória espiritual. Sem alegria, a fé se torna peso. Deus quer que você e eu reflitamos Cristo. Sua vida deve ser luz, não confusão. As pessoas devem olhar para você e enxergar um homem e uma mulher de Deus, que representa Cristo. E para isso eu tenho que comer, beber, vestir, falar, ouvir, compartilhar o quê? As coisas do céu. Lembra aqui o parágrafo que diz assim? Que os verdadeiros convertidos, cadê? O céu, não é? As coisas do céu era o que fazia parte do assunto deles. Aqui, ó. Para toda alma verdadeiramente convertida, a relação com Deus e com as coisas eternas será o grande tema da vida. Parágrafo 8. Ok? Santificação verdadeira produz humildade. Quem vê Deus claramente, vê a si mesmo corretamente. A verdadeira santificação é progressiva, não instantânea. A verdadeira santificação é uma caminhada, não é um momento. O que vai acontecer no abrir e fechar de olhos é a glorificação.
tá? A mudança deste corpo corruptível para o corpo incorruptível, 1 Coríntios 15, a partir do verso 50. A solução não é inovação, é voltar à verdade. Por que isso é interessante? Porque no falso reavivamento, a inovação, a novidade, a excitação, a satisfação por aquilo que é novo é surpreendente, tá? É que vai, olha, isso aqui é um verdadeiro reavivamento. Não, não. O caminho seguro já foi revelado, Jeremias 6,16. Ó, voltai aos marcos antigos. Busque o bom caminho e ande por ele, e assim você vai encontrar verdadeiramente. Foi o último versículo do capítulo, lembra aí, ó. O último versículo do capítulo. Assim diz o Senhor: ponde-se à margem no caminho verde, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, andai por ele e acharei descanso para a vossa alma. Lindo demais. Sem santificação ninguém verá Deus, esse é o ponto final e o mais sério de todos. E a santificação, não esqueçam, é diária, tá? Vivemos em um tempo em que muitos dizem seguir a Cristo, mas poucos realmente estão dispostos a negar a si mesmo, tomar a cruz e obedecer a Deus. A religião tem sido transformada em entretenimento. E a verdade muitas vezes é trocada por emoção, entretenimento. A lei de Deus não foi abolida. Ela revela seu caráter e mostra ao homem o que é pecado. Sem ela, sem a lei, não há verdadeira conversão. Eu tenho que viver. E sem conversão, não há transformação. A cruz de Cristo prova que o pecado é grave. E hoje infelizmente, né, o pecado se tornou algo leve, e não tem jeito. A cruz mostra que a lei é imutável. E a cruz prova que a graça é necessária. E a graça me leva o quê? A obedecer à lei, e eu obedecendo à lei, eu evito o pecado. Entende? O problema dos nossos dias não é a falta de religião, mas falta de mudança real de vida. Muitos querem salvação sem arrependimento, graça sem obediência e bênção sem renúncia. Mas antes do fim, o Eterno terá um povo, e esse povo sejamos nós, tá? Não por orgulho, mas por amor, por vida em santificação. O Eterno terá um povo até o fim, antes do fim, que ama a sua palavra, que obedece de fato os seus mandamentos, que vive em santidade e santificação e não se deixe enganar por falsos avivamentos. Estejamos vigilantes. Que o negócio de agora em diante não vai ser brincadeira. No fim, os falsos avivamentos vai acontecer, mas em grande quantidade. E muitos vão se alegrar dizendo, uau, olha aí como a igreja está crescendo, olha que cuidado, tá? Nem todo movimento espiritual vem de Deus, nem toda emoção é o Espírito Santo, e nem todo crescimento é verdadeiro avivamento. O teste continua sendo o mesmo, pelos seus frutos os conhecereis. Um pouco aqui, um pouco ali, ou melhor, não, a lei é o testemunho. Isaías 8:20. Se não falarem dessa maneira, não verão a alva, ou melhor, não tem luz neles, a versão King James diz. Entende? Examine sua vida. Sua fé tem trazido mudança? Você ama a Deus mais do que o mundo? A verdade está moldando suas escolhas? A verdadeira paz da alma só existe quando entrega total, quando existe uma entrega total, quando existe uma obediência sincera. E o que é uma obediência sincera? Porque eu posso estar sinceramente errado. Uma obediência sincera é estar em harmonia com a vontade do Eterno. Se não estiver em harmonia, não tem obediência sincera, porque eu posso estar obedecendo sinceramente errado. Entende? Comunhão viva com Cristo. Essa comunhão me faz a conhecer a obediência, ou conhecer sinceramente eu viver uma vida de obediência e entrega total. Há muitos que querem salvação sem mudança, fé sem obediência, espiritualidade sem renúncia. Mas o verdadeiro evangelho, o evangelho eterno, das 3 mensagens angélicas, da mortificação do eu, exige transformação, entrega total e vida santa. Tá bom? E o Eterno não está procurando religiosos. Ele está formando e buscando um povo transformado.
ele não está procurando o religioso. Eu sou da religião A, B e C, ele está buscando um povo transformado, que vive em renúncia do eu, para receber a plenitude do Espírito Santo, a chuva serôdia, para daí estar munido do Espírito Santo, com a plenitude para dar o alto clamor. E a pergunta para mim e para você é: que escolha nós estamos fazendo diariamente? Estamos trilhando o caminho de ser religioso, superficial, aceitando esse falso reavivamento, ou verdadeiramente vivendo, sendo transformado, como a gente aprendeu neste capítulo? Para mim, este capítulo, como muitos outros já, né, foi assim de grande ensinamento, de grande advertência, de grande exemplo do que é viver o falso ou verdadeiro reavivamento. Então, não se deixe enganar. Verdadeiro reavivamento não é emoção, não é oba-oba, não é grande multidão aceitando se converter, não. É transformação de vida, ok? Então, que o Senhor nos abençoe neste dia, mais uma vez. Amanhã, se o Eterno permitir, Amém. vamos estar dando início a um novo capítulo que, opa, o grande juiz investigativo, olha, que capítulo. Então, vamos estar orando pelos outros e, se tiver tempo, escutem que eu vou botar lá no grupo Jeremias 7, tá bom? Oremos então. Santo e Eterno, mais uma vez nós te agradecemos por essa oportunidade de graça e misericórdia, por estar nos mostrando o caminho do verdadeiro reavivamento e do falso reavivamento. Que possamos buscar uma vida de mortificação do eu, de santificação, de intimidade contigo através do teu Santo Espírito, na pessoa do teu Filho, que é o nosso representante, salvador, criador, mantenedor, sacerdote, sumo sacerdote, advogado, mediador. É a Ele, é nele que nós estamos agora entrando em tua presença pela fé, agradecendo por essa bênção de abrir nossos olhos mais uma vez. Fica conosco neste dia, que possamos andar como Enoque, e que mais uma vez o nosso pedido é, ao compartilharmos esse estudo, que ele seja e alcance, que ele seja um instrumento e alcance pessoas que precisam ter os olhos abertos para a honra e glória do teu nome. Te pedimos agradecidos no nome do teu Filho, nosso Salvador. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Que o Senhor te abençoe e te Bom dia, guarde. bom Até dia. amanhã. E que a gente possa não estar sinceramente errado, né? Eu fiquei assim, Exatamente. meu Deus do céu, misericórdia, Exatamente. meu E Deus. podemos A gente estar possa, sinceramente errados. Muito Deus é sérios. mais eu Bom dia, também bom achei. dia. Bom dia, bom dia.